Aqui nós já falamos sobre biocombustíveis. Um assunto não tem nada a ver com o outro. Biotecnologia é totalmente diferente. Você se lembra da pauta biocombustível? Sim, senhor. Me explica a diferença. A gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Quem vai explicar melhor isso aqui é a Joyce. Recursos genéticos. Tudo que a gente se alimenta, tudo que é alimento aí é recurso genético, sabia? Biotecnologia tem relação com a transgenia. A ciência, os pesquisadores conseguem multiplicar variedades de um produto e também tornar esses produtos adaptados ao nosso clima, além de se tornarem mais resistentes a pragas, doenças. Tudo isso para quê? Para garantir a segurança alimentar. Sem a biotecnologia seria impossível alimentar o mundo. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A força do agro, Brasil que dá certo. A biotecnologia como instrumento importante para uma agricultura competitiva e sustentável. Dr. Marcelo Lopes é chefe interino da Embrapa Recursos Energéticos e Biotecnologia, o Senargem. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Joyce. É um prazer estar aqui no programa A Força do Agro e contar um pouco da história aqui da nossa unidade, o Senargem, que também faz parte da história do grande desenvolvimento da agricultura brasileira nas últimas décadas. Exatamente, não dá para falar sobre o desenvolvimento do agro sem falar da Embrapa, a ciência, a pesquisa e aliada ao trabalho do homem do campo fazem do agro brasileiro o que ele é. E a Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, é responsável pelo desenvolvimento de ferramentas biotecnológicas que aumentam a produtividade no agro e a adaptação também aí às mudanças climáticas. Doutor, o que são recursos genéticos e qual o papel deles no desenvolvimento do agro? Joyce, recursos genéticos, eu poderia dizer para vocês de maneira bem simples, no nosso cotidiano mesmo, tudo que nós comemos de alimento, sejam vegetais, seja carne, é recurso genético. Então, as espécies de importância para a agricultura e para a alimentação, o conjunto dessas espécies nós podemos considerar como recursos genéticos. Doutor, e como a biotecnologia tem revolucionado o uso dos recursos genéticos no melhoramento de plantas e animais? Joyce, a biotecnologia ela provém uma velocidade muito maior nos programas de melhoramento de plantas e também de animais. Então, tudo aquilo que era feito pelo melhoramento convencional, ele é feito de uma maneira muito mais rápida, porque nós podemos inserir genes, alterar genes, e numa maneira muito mais rápida do que fazendo cruzamentos normais que se faz no melhoramento convencional, que isso leva bastante tempo. Muitas vezes a gente não consegue aquele resultado que se está procurando. Então, a biotecnologia, ela acelera esse processo e a gente pode lançar variedades com novas características de maneira muito mais rápida. E ela acelera sem influenciar na qualidade. Sim, porque a biotecnologia, ela tem toda uma regulamentação. É importante dizer que nós temos uma lei de biossegurança no Brasil, desde 2005, e que todo esse processo é regulamentado por essa lei. Então, nós não podemos alterar algumas características, principalmente para a alimentação das pessoas, sem estar cuidando de outros aspectos que são importantes para a produção agrícola. Então, a gente tem que manter as características que são do alimento, mas prover de outras características de interesse para o sistema produtivo. Então, por exemplo, a gente tem uma planta que é resistente a uma praga, mas ela mantém as mesmas características para a alimentação do que uma planta que não foi devidamente gerada pela biotecnologia. Então, é importante dizer isso, que nós temos essa manutenção da qualidade. Exatamente isso, Joyce, como você falou. Hoje é dia de Momento Jurídico com o Dr. Eduardo Berbiger. A gente já volta com esse assunto sobre biotecnologia. Olá, eu sou Eduardo Berbiger e falo para a coluna Momento Jurídico no programa Força do Agro. Como vocês sabem, vocês que me acompanham, eu estou na Europa,
desde o início de janeiro e ficarei até 5 de fevereiro. Além de turismo, estou analisando várias questões com relação à tributação, fazendo uma comparação, as questões agrícolas, e tem muitas coisas interessantes. Falando primeiro da parte turística, depois da última vez que falamos, eu estive na Hungria, estive em Budapeste, belíssima cidade, maravilhosa. Estive em Bratislava, capital da Eslováquia também, uma cidade belíssima. Estive em Viena, capital da Áustria, maravilhosa cidade também, clássica, de muita história, muita cultura. Fui ver uma ópera na Ópera de Viena, maravilhosa experiência, realmente grandes cidades. E hoje estou em Praga. Praga, capital da República Tcheca, também uma cidade lindíssima, muito histórica, com muitos monumentos, muitos prédios históricos. Enfim, a viagem tem sido maravilhosa nesse sentido. Falando em questão tributária e questão de postura dos países. O IVA da Eslováquia subiu para 23% agora, dia 1º de janeiro de 2025, era 20%. E ainda assim, nós estamos muito acima, estamos falando do IVA da Hungria de 27%, não é tanta diferença, nós vamos ser o maior do mundo, mas o IVA da República Tcheca, 21%, o IVA da Áustria, 20%, o IVA da Eslováquia vai para 23% agora. Então, quer dizer, nós falamos aqui em altíssimas cargas tributárias para o nível da Europa, mas para nós, né, mas com 28,5%, seria um passeio no parque se tivéssemos essas cargas. Então, realmente, o Brasil se destaca negativamente com relação à carga tributária. Os outros IVAs mais altos, que nós vemos ali, segundo, terceiro, quarto, são países nórdicos, em torno de 25%, 26% IVA. Então, países com economia fortíssima, com uma população pequena e com grandes serviços prestados para a população. Então, até se justifica um tributo alto quando você tem uma saúde de primeiro mundo, quando você tem segurança, quando você tem... são países, normalmente os países nórdicos, que estão entre as melhores qualidades de vida do mundo. Então, há uma justificativa para a tributação. Na Hungria, não. É como o Brasil. É um país pobre, um país com uma intervenção estatal muito grande e com uma população conformada com o que está vivendo. Na Eslováquia, Bratislava, um país muito pequeno, 5 milhões de habitantes, uma economia muito pequena também, e uma intervenção estatal alta. A Eslováquia já foi comunista, então é um país também que a população meio que se conforma com a atuação do Estado e em pagar uma carga tributária maior, mesmo não tendo serviços ideais. Para vocês terem uma ideia, eu tive um pequeno problema de saúde, fui ao hospital, eu desisti de esperar no hospital. Isso com plano de saúde, com tudo, com pagamento de seguro-saúde. Fiquei 2 horas e meia, ninguém me atendeu. Então, realmente um país com serviços ruins. Nisso o Brasil, em algumas coisas o SUS até é melhor, mas uma carga tributária totalmente desproporcional ao que oferece. Depois estive na Áustria, em Viena. A Áustria é um país já considerado de primeiro mundo, uma economia também não muito grande, uma carga tributária razoável, alta, né, mas com serviços que funcionam, né, saúde funciona, cidades muito bem cuidadas, logística, trânsito, tudo segurança, enfim, já é uma realidade um pouco diferente. E agora estou em Praga, na República Tcheca, país que já veio sob a sombra do comunismo também, estamos no leste europeu, e também nós vemos aqui uma cidade lindíssima, mas uma interferência estatal bastante considerável, e a população também jamais conformada, como nós vemos no Brasil. Interessante falar sobre o acordo União Europeia-Mercosul. Vocês vão ver nas imagens que ontem no Parlamento de Viena houve um protesto dos agricultores contra o acordo União Europeia-Mercosul, com tratores e tudo, todos se manifestando contra. Eu entrevistei os dois líderes, eles não deixaram filmar, infelizmente, senão vocês poderiam ver as imagens também. Mas a justificativa deles é a mesma balela da justificativa da França, que o Brasil não segue regras ambientais, que o Brasil não, eles falam da União Europeia, do Mercosul como um todo, que o Mercosul não segue regras ambientais, que não tem um controle rígido como eles, e que a competição é desleal, e toda essa balela que vocês sabem que não é isso. Na verdade, eles não conseguem concorrer conosco, porque nós temos mais território, nós temos mais áreas agricultáveis, nós temos uma tecnologia de ponta hoje
do agronegócio, e eles aqui sem subsídios do governo, eles não sobrevivem. Mas enfim, o que se tira disso? Que vai ser muito difícil o acordo ser homologado, pelo menos rapidamente. Por quê? Nós temos oposições fortes aqui. Nós temos a França, a Itália, a Holanda, a Áustria, para citar algumas. E o que isso significa? A França é a segunda maior economia da Europa, perde para a Alemanha. A Alemanha é favorável ao acordo, como nós já dissemos aqui, porque tem interesse em vender suas máquinas e equipamentos. Então, temos a Alemanha a nosso favor. A França é radicalmente contra e é a segunda maior economia. A Itália é a terceira maior economia e é contra. Temos a Holanda, a Áustria, importantes países também, contra, e alguns outros que ainda não tomaram uma posição definitiva, mas nós temos que pensar o seguinte, nós precisamos referendar essa intenção de acordo que foi feito no Parlamento Europeu. São 28 países. Nós vamos de 55% da população favorável e 65% do PIB. Se não me engano, são essas as regras. Então, quer dizer, é difícil, ainda tem toda uma deliberação interna deles para que isso aconteça. Então, eu acredito que, se o acordo acontecer, apesar das divergências e das opiniões contrárias aqui, das manifestações contrárias de países, vai demorar até que se vença toda a burocracia da União Europeia. Continuando com o Brasil, né, bom lembrar a questão do PIX. O governo fez, a Receita Federal, mas obviamente que vinculado ao Executivo, editou uma medida provisória, né, controlando transferências de PIX acima de R$5.000, falando que não ia ter tributação, enfim, uma série de coisas. Eles disseram que voltaram atrás em virtude das fake news. Fake news é o que o governo faz, porque, obviamente, se você controla movimentações acima de 5 mil no PIX, você vai tributar pelo menos que o imposto de renda. E tem transações ali que não tem nada a ver com renda ou com receita, que são de pequenos empresários que compram seus insumos, de outras atividades que têm profissionais liberais que não têm aquilo como renda, e com a movimentação no PIX seriam possíveis de serem tributados com imposto de renda. Pensar questões familiares também, casais que têm uma conta, que usam uma conta para fazer os pagamentos da sua despesa em conjunto. Então a esposa transfere R$5.000 para a conta, ela está na mira disso, isso não foi renda. Então, quer dizer, é uma vergonha, lei mal feita, a Receita sempre usa, sempre distorce, usa a seu favor, usa da pior forma. E por que tudo bem, se é para moralizar, use as transferências de PIX para fiscalizar os deputados, então. Deputados, ministro Supremo, o Executivo. O presidente Lula colocou em sigilo os gastos do cartão de crédito da presidência, 48 milhões por ano, se não me engano, ou foi até uma determinada parte do ano passado, os gastos da Janja, quer dizer, ninguém controla isso. Agora, o PIX da população, do pequeno empresário, da classe média baixa que vai precisar transferir, querem controlar. Então isso é uma vergonha, uma falta de respeito, e é o governo que quer arrecadar acima de tudo, como sempre. Então essa foi uma das questões onde o governo voltou atrás. O governo Lula sancionou a reforma tributária também. Então já sabemos que vamos ter aumento de imposto com a reforma tributária, maior complexidade, apesar do governo dizer que vai ser mais simples. Enfim, o Brasil continua sendo o Brasil. Então, vendo aqui da Europa, pelo menos a perspectiva do acordo entre Mercosul e União Europeia, eu vejo várias pedras no caminho até que isso seja realmente efetivado. Muito obrigado a todos pela audiência. Voltamos na próxima semana. Doutor, a gente sabe que a Embrapa ainda tem um papel fundamental no desenvolvimento do agro, meio século aí de história contribuindo com o agronegócio no Brasil. E o Senergem também, né? Ele contribui com o avanço da biotecnologia no agro brasileiro. Sim. Joyce, o Senergem, a gente pode considerar o Senergem como o berço de muitas pesquisas da Embrapa. Então, o Senergem foi criado em 1974, um ano após a fundação da Embrapa, com o objetivo de ser o Centro Nacional de Recursos Genéticos. Então, para a gente ter a geração de hoje que nós temos, de toda essa diversidade da nossa agricultura, de variedades extremamente adaptadas, nós tivemos a necessidade de ter um centro de recursos genéticos para que nós tivéssemos, então,
todas as coleções, as variantes genéticas das plantas para poder criar variedades adaptadas às condições brasileiras. Então, nesse primeiro momento, o centro contribuiu desta forma, recebendo material de fora do país, porque boa parte do que nós temos hoje na agricultura brasileira é de origem exótica. Então, foi introduzido. E, dessa forma, os programas de melhoramento começaram a partir dessa diversidade genética que foi colocada aqui no Centro Nacional de Recursos Genéticos. Em 1986, esse centro, então, foi acrescido o nome de Centro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnologia. A biotecnologia, então, como essa ferramenta, como nós acabamos de falar, essa ferramenta que dá características de forma muito mais rápida e características novas aos recursos genéticos. Então, por isso a gente tem que fazer essa conexão entre, né, os recursos genéticos, os programas de melhoramento convencional e a biotecnologia, que começou, a biotecnologia também na Embrapa começou aqui no Senargem. Então, esses seriam os benefícios da biotecnologia para a produção agrícola e pecuária, né, doutor? Mais produtividade, mais rápido, mesma qualidade, produção com sustentabilidade. Exatamente, Joyce. Eu acho que um fator importante para considerar é que a adoção da biotecnologia ela só é feita se ela traz vantagens. E, claramente, nós temos hoje a criação, por exemplo, de variedades resistentes a pragas, que dispensam ou reduzem de forma acentuada o uso de pesticidas. Então, isso é uma vantagem do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental. Então, nós temos hoje o impacto, né, que os primeiros produtos da biotecnologia, e aí eu vou deixar mais claro, os transgênicos, tiveram na agricultura brasileira. Então, nós temos a possibilidade, por exemplo, hoje nós temos as condições climáticas que estão em situação, né, de mudanças, e para isso é muito difícil nós conseguirmos fazer a criação de variedades adaptadas a essas novas condições de maneira muito rápida. Além disso, né, Joyce, naturalmente, as plantas têm um limite de variabilidade genética. Então, para vencer esse limite da variabilidade genética, para gerar mais variabilidade genética, é preciso, então, usar as modernas técnicas de biotecnologia. E, com isso, criar de forma mais rápida as plantas adaptadas. E, claro, com todos os cuidados que se deve ter com essas tecnologias. O clima muda, a gente sabe, isso é um ciclo, né? Um ciclo natural. As pragas e doenças surgem até em função também dessas mudanças climáticas, né? Doutor, não dá para imaginar o agro sem a biotecnologia? Como a gente expandiu, como a gente cresceu, né? Criando formas de desenvolver plantas mais resistentes a todos esses tipos aí de desafios, de problemas, o tempo, das pragas, doenças. Sem biotecnologia, praticamente seria impossível produzir alimento. Sem dúvida, Joyce. No volume que nós temos e na quantidade de problemas que nós temos hoje, nós não teríamos talvez um cenário viável de algumas culturas no Brasil se não fosse a utilização da biotecnologia. E aqui eu faço menção, por exemplo, à soja transgênica, que ela entrou para auxiliar o sistema do plantio direto, já que o sistema de plantio direto, um sistema conservacionista que o Brasil desenvolveu, a nossa pesquisa desenvolveu aqui o nosso modelo de sistema de plantio direto, ele trouxe como grande contribuição evitar a perda de solo, né? Eu posso até falar isso porque eu sou da região onde foi um dos berços, né, do plantio direto, lá no Planalto Médio, lá do Rio Grande do Sul. E o plantio direto tinha um problema que era a quantidade de ervas invasoras, né, no sistema. Então, com a possibilidade de utilização de soja transgênica, foi viabilizado, né,
o sistema de plantio direto com controle das plantas invasoras. Então, não dá para imaginar uma situação se nós não tivéssemos isso hoje. Provavelmente nós não teríamos esse sistema conservacionista nesse nível que nós temos hoje. Um sistema que traz aí muitos benefícios, né, para o meio ambiente e também para o sistema produtivo, né, de manutenção da qualidade do solo, né. Hoje, nos anos 70, a qualidade do solo do Brasil era muito ruim, os rios estavam praticamente assoreados. E hoje nós temos uma situação diferente, né? Não dá nem para comparar. Eu lembro do tempo que eu era criança, via os rios todos barrentos, com aquela água alaranjada, né? Porque realmente o que ocorria, a erosão do solo que levava boa parte do solo agrícola para os rios. E com o sistema de conservação de palha, evitou-se, né? A palha cobrindo o solo, evitou-se esse problema da erosão. Imagine, então, o ganho que se teve com isso. Mas com isso veio esse problema e foi resolvido com esse problema das ervas invasoras nesse sistema, que foram beneficiadas por essa proteção, e veio a soja transgênica, que permitiu, né, o controle com herbicidas de amplo espectro para limpar as lavouras. Então, veja só, é uma sequência de fatos que demonstram o quanto é importante nós estarmos atentos às tecnologias e, às vezes, não fazer mau juízo delas simplesmente porque elas não vão trazer nenhum benefício. Elas trazem benefício, por isso que elas são adotadas. Nós já vamos falar mais sobre transgenia, nós vamos a um rápido intervalo. Fique com a gente. A Oeste não aceita um único centavo de dinheiro público. São os assinantes que garantem a nossa sobrevivência. Só quem age assim pode ser independente. Estamos comprometidos exclusivamente com os nossos leitores e em levar até você informação de qualidade, verdadeira, doa a quem doer. É por isso que precisamos da sua assinatura. Assine a Oeste hoje mesmo. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Doutor, praticamente o que o senhor colocava aqui há pouco o uso de recursos genéticos e biotecnologia garante praticamente a segurança alimentar mundial, né? Sem dúvida, Joyce. A gente tem que pensar, Joyce, que quando pensar na pesquisa agrícola, quando vamos começar assim, fazer aqui um exercício, partir do zero, né, de um instituto de pesquisa agrícola num país que quer se desenvolver a sua agricultura e quer produzir mais, quer combater a fome. Então, a primeira coisa de um instituto agrícola é juntar diversidade de plantas daquelas culturas e criar sistemas de melhoramento para que adapte essas plantas àquela condição climática do país, né? E com isso se produz as variedades mais produtivas, que você tem uma maior produção de alimentos. Só que chega num momento que não se consegue mais aumentar a produção em função da própria limitação genética.
Então, é isso que aconteceu nos anos 70, no melhoramento convencional, em que se atingiu um patamar de que, se não houvesse uma nova revolução tecnológica, nós não iríamos avançar. Então, foi por isso que o próprio avanço da ciência, com a engenharia genética, que não nasceu na agricultura, mas em pesquisas em outras áreas, proveu essa situação. Então, é importante, Joyce, fazer essa conexão entre recursos genéticos, o uso da biotecnologia, e lembrar que a biotecnologia também necessita de diversidade, porque nós precisamos prospectar novos genes que são de interesse para o agronegócio. Um exemplo que nós temos aqui, por exemplo, nós temos uma coleção de amendoim e nós identificamos numa determinada espécie um gene de resistência à condição de estresse hídrico dentro dessa espécie. E isso a gente pode usar esse gene para colocar em outras espécies de plantas de interesse para criar, então, variedade resistente a uma condição de menor disponibilidade de água. Então, é isso que eu gostaria que ficasse bem claro, que se consegue fazer esse nexo e essa necessidade da conservação da diversidade genética e dos avanços que se tem com a biotecnologia, com a transgenia e hoje mais com a edição gênica, né, que é uma nova ferramenta que está vindo aí e breve, 2, 3 anos, um período curto, nós teremos uma nova revolução na agricultura com a edição genética, que não é considerada transgenia, ela é reconhecida como algo que não é transgênico, não precisaria de regulamentação, toda essa regulamentação, todo esse cuidado rigoroso que tem os transgênicos hoje, praticamente no mundo inteiro, talvez com exceção da União Europeia, mas isso também eles estão revendo isso. Então, nós vamos ter uma nova revolução aí que vai permitir esse maior salto, então, na produção de alimentos. Então, é importante que se consiga sempre colocar essas tecnologias como tecnologias propulsoras de saltos de produtividade, porque senão nós vamos ter uma situação de um esgotamento para a produção de variedades mais produtivas, né, e variedades que se adaptam às condições que podem mudar muito nesses próximos anos, né? O doutor citou o exemplo aqui do amendoim, que necessita de menos água. Se você consegue produzir mais com menos água, você está preservando água, isso é ser sustentável. A Embrapa mantém bancos de germoplasma. O que são esses bancos aí, doutor? Qual a importância deles para a nossa agricultura? Fundamental, Joyce. Eu diria que banco de germoplasma é a base da agricultura. Sem banco de germoplasma, o risco que nós temos de ter problemas insolúveis na agricultura é enorme. Então, a Embrapa tem bancos de germoplasma, e aqui só para quem não ouviu esse termo, germoplasma, por exemplo, germoplasma de planta pode ser a semente, tá? Então, a gente tem um banco de sementes aqui, de milhares de espécies. Nós temos hoje o banco genético que nós temos aqui no Senagem, tem 150 mil amostras de espécies de sementes, tá? Das culturas, muitas espécies de plantas, e que são o que a gente guarda a diversidade genética. Porque o que acontece na agricultura? Quando se tem diversidade genética, o que acontece é que o agricultor ele acaba selecionando e produzindo aquelas plantas que são mais produtivas, de maior interesse, e outras, né, podem ser perdidas, porque talvez não tenham tanta produtividade. Só que para os bancos de germoplasma, essas plantas, que às vezes não produzem tão bem, elas podem ser muito interessantes porque elas podem ter características que são de interesse
e que possam entrar no programa de melhoramento. Então, nós temos coleção de germoplasma de plantas, de animais. Nós preservamos muito das raças de animais que vieram, inclusive, aí do tempo aí da colonização portuguesa. Nós temos guardado no nosso banco genético. Nós temos também coleções de micro-organismos, e aí eu posso dizer que é uma das coisas mais valiosas que nós temos, porque hoje na agricultura nós estamos experienciando uma revolução dos bioinsumos. Os bioinsumos que são aí produtos à base de micro-organismos que estão revolucionando a agricultura e que podem não só prover controle de pragas, mas podem prover solubilização de nutrientes, economizando fertilizantes, aumentando a produtividade, né, da nossa agricultura. Doutor, o pequeno e o médio produtor, ele também tem acesso a essas inovações? Sim, tem acesso. Mas eu diria para você que hoje a gente tem um pouco de maior dificuldade com pequenos e médios produtores, muito em função de que nós precisamos transferir esses conhecimentos e esses produtos, mas a Embrapa não é uma empresa de extensão. Então, nós não fazemos extensão, nós fazemos pesquisa e precisaríamos de extensão para fazer essa disponibilização. Então, é importante considerar que nós temos parceria com órgãos públicos, e aqui eu falo da parceria público-pública, né, de órgãos públicos, com o Emater, com o sistema da Anater, e com órgãos estaduais, para que então se possa trabalhar melhor essa questão das tecnologias para o pequeno produtor. E aqui eu posso falar do pequeno mesmo. Eu diria, aqui para citar, uma das tecnologias que é uma tecnologia revolucionária, que é o sisteminha Embrapa, né, que é o sisteminha de produção integrada de alimentos, e que a base a partir de um tanque de peixes, você tem a produção de peixes e a utilização de água para circulando no sistema para a produção, então, de hortas, frutas, e também provendo compostagem, fornecendo nutrientes também para essas hortas, né? Então, o sistema integrado. Então, esse sistema foi desenvolvido pela Embrapa, um sistema que está em ampliação. Nós temos aí uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e ampliando esse sisteminha, né? Então, esse é um exemplo de uma atuação especificamente para o pequeno produtor. Sua audiência é muito importante para nós. Fique com a gente, nós já voltamos. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold, e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida, do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia a combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima.
tudo controlado desde a mudinha que é plantada. Por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Tem que dessa. ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Doutor, a gente sabe que ainda existe uma resistência da sociedade, até de setores econômicos, né, quanto ao uso de organismos geneticamente modificados. Esse seria ainda um dos desafios? Sim, Joyce. Essa resistência, eu acho, Joyce, aqui antes de responder, que não há problema nenhum em haver discussão sobre uma tecnologia. Então, quando nós apareceu a soja transgênica no Brasil, que aí há mais de 20 anos, né, nós tivemos bastante discussão da sociedade sobre transgênicos, especificamente ali da soja transgênica. Eu acho que essas discussões, esses embates, eles amadureceram o nosso sistema de regulamentação, isso foi importante, e toda a tecnologia, Joyce, como ela é nova, ela sempre vai ter esse processo de resistência das pessoas, porque é algo que não se conhece, há muitas incertezas, isso é verdade. A gente tem que admitir que qualquer tecnologia pode ter um risco, e a gente tem que mapear esses riscos. Então, mas a gente tem que saber que muitas vezes o maior risco é não adotar uma tecnologia, né? E eu acho que os transgênicos tiveram uma caminhada. Existe ainda resistência, mas o Brasil não é um dos países onde o público tem resistência a transgênicos ou outro organismo geneticamente modificado. Logo, logo nós vamos ter aí os geneticamente editados, né, que também vai causar essas discussões, já está causando discussões, e eu acho que isso é salutar, mas se a tecnologia oferece muitos riscos e se esses riscos são comprovados, ela não vai ser adotada, é simplesmente isso. E nós tivemos essa caminhada, então, na adoção aí das técnicas de engenharia genética, aí como um aprendizado. Eu acho que hoje nós temos um sistema robusto, um sistema seguro, que oferece aí as garantias, né, para o consumidor e também para o produtor. Agora, doutor, modificados, editados, o que seria essa revolução aí, acredito que seja aí nos próximos 10 anos, provavelmente, que o senhor citou aqui no começo, que nós estamos prestes aí a passar por mais uma revolução tecnológica no agro? Sim, Joyce. Existem revoluções, né? A gente tem na ciência alguns momentos em que a ciência parece que para um pouco, e até ter um momento onde começam a aparecer novidades. Então, hoje, por exemplo, no caso da biotecnologia, nós temos ainda a transgenia como uma das ciências, vamos dizer assim, de ponta, mas nós estamos passando para a edição genética, que seria algo que vai, inclusive, talvez substituir muito da ciência da transgenia, muito dos transgênicos. A edição genética, ela é diferente da transgenia, ela não utilizaria a transferência de genes de um organismo para outro. Simplesmente os genes do organismo são modificados, né? Então, essa é a diferença. Então, é aquele conjunto mesmo de genes que o organismo tem, que a planta tem, que se é modificada, ela não recebe nenhum gene de outra espécie. Tá? Então, essa é a diferença da chamada edição genética. Você modifica um gene e dá uma nova característica para a planta. E aí, Joyce, mais para frente, nós vamos ter uma outra revolução que já está começando, que é a da biologia sintética, que é a construção de organismos artificiais.
Isso já está suscitando bastante discussões entre os cientistas, entre a comunidade, ainda não muito no nível do público, mas na comunidade científica sendo bastante discutido, que é a criação de organismos artificiais, organismos simples, parecidos com bactérias, que têm genomas montados totalmente em laboratório. Então, como se fosse uma vida artificial, ainda não totalmente artificial, mas já estamos trabalhando com isso. E daí se abre as grandes possibilidades de se trabalhar com isso e os riscos também. Então, nós vamos ver daqui a um tempo uma discussão muito grande sobre esses organismos sintéticos produzidos em laboratório. Nós aqui da Embrapa, nós temos aqui no Senargem um laboratório de biologia sintética que já está trabalhando com esta nova linha, né, de pesquisa na área de biologia. A pesquisa não para, o conhecimento não se perde, todo o aprendizado até aqui será aplicado aí junto a essas novidades que vão surgir. Se você quiser falar com a Força do Agro, o WhatsApp está aqui na tela. Doutor Marcelo, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigado, Joyce. É um prazer participar e estou às ordens aí para qualquer outro momento, se tiver uma necessidade, algum esclarecimento, fiquem à vontade. Obrigada, o canal está aberto, gratidão a você que nos acompanha aqui. Vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.